Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui, e eu queria agradecer ao irmão Vitor, que me mandou lá no Zap esse vídeo. Hoje vocês vão conhecer a verdadeira exegese. Para você que é desperto, quando ouvir isso aí, você vai ficar apavorado, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo e já já eu vou comentar sobre ele, algumas coisas interessantes. Vamos dar uma olhada aí. Você sabe por que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho em um casamento? Claro que isso não é um acaso e eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar para essa história da mesma forma. Isso, vem comigo que eu te explico essa história. E esse é mais um episódio da série Jesus Como Você Nunca Viu. Já me segue para acompanhar toda a nossa série. Pra gente entender por que esse foi o primeiro milagre de Jesus, a gente precisa ir lá pro Antigo Testamento, lá pro livro de Êxodo. Quando Deus leva o povo de Israel até o deserto do Sinai, Deus manda Moisés aspergir sangue sobre o povo e isso representava o sangue da aliança, ou seja, a aliança que Deus estava fazendo com o povo de Israel. A lei que Moisés recebe no Monte Sinai representava os acordos dessa aliança, ou seja, os acordos desse relacionamento, desse casamento. Mas a história você já sabe que o povo de Israel não aguentou nem Moisés voltar daquele monte que já começou a se corromper. Mesmo depois de entrar na terra de Canaã, o povo voltou a se corromper várias e várias vezes. Deus então manda um homem chamado Oséias se casar com uma prostituta, que isso fosse um sinal daquilo que Israel fez com a sua aliança. O povo de Israel ter se entregado a outros deuses representava um adultério espiritual. Mas mesmo diante disso, olha o que Deus fala para Oséias. Chegaria o tempo onde Deus renovaria essa aliança e faria de Israel a sua esposa para sempre. Ou seja, o fato de Jesus inaugurar o seu ministério num casamento não era uma coincidência, e sim um sinal de que a profecia de Oséias estava se cumprindo. Agora, por que o vinho? Jesus queria que o pessoal ficasse embebedado? Na verdade, olha só que interessante isso daqui. Lembra do sangue que Moisés aspergiu sobre o povo, que representava aquela aliança? O vinho era justamente um apontamento tipológico para o sangue de Jesus que selaria essa nova aliança, assim como ele fez na ceia, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, porque o relacionamento de Deus com seu povo é restaurado através do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Eu confesso que é até difícil por onde começar, tá? É uma metralhadora de bosta que é até difícil saber por onde começar, tá? É complicado. O mais grave disso tudo é que quando eu abrir esse vídeo para mostrar aqui para vocês, mandado pelo Vitor, ele tinha 23 mil likes. 23 mil likes. E por que tem 23 mil likes, né? Então deve ter uma grande quantidade de gente, porque a culpa não é do rapaz de ter esse engajamento. O YouTube tem o algoritmo e as pessoas, quando vão vendo o vídeo, vão gostando, vão clicando no like, vão compartilhando e aí o vídeo ganha um grande engajamento. Então a culpa é das pessoas que engajaram uma coisa absurda dessa, né? Essa exegese. Isso demonstra muito bem o que está escrito em 1 João, no capítulo 5. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. É isso, gente. Essa é a forma que a gente pode enxergar isso, essas coisas, né? Você pode ver que os vídeos mais enganjados são que faz esse tipo de coisa aí, essa aberração de interpretação louca, sem lógica nenhuma, né? Então é tanta besteira falada que a gente fica até, né? Mas aí 1 João 5, no versículo 19, ele fala muito bem: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno, por isso que a porta é estreita, por isso que poucos passarão por ela, por isso que o reino do Pai é como o casamento do filho do rei, é para pouquíssimas pessoas, né? É isso, infelizmente. Mas ele fala lá, ele fala tanta coisa, né? Ele fala de uma antiga aliança, mas tem que saber a aliança de que Deus, querido? Aliança com qual Deus? Porque lá no Velho Testamento é muito confuso, são vários deuses. Eu vou te mostrar que, por exemplo, Amós capítulo 5, ele pergunta no versículo 25: ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda do vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, Genfã, né? Que fizeste para vós mesmos. Porque aqui já tem outro Deus que fala que Moisés, aquele povo,
no deserto por 40 anos, nunca esteve com ele. Nunca ofereceu nada para ele. Eles andavam com Moloque, Renfã e com a estátua das vossas imagens. E que estátua é essa das vossas imagens? É a serpente que Moisés mandou erguer. Amós está dizendo aqui, está chamando aquele povo de serpente, estátua das vossas imagens, que é a serpente de bronze que Moisés ergueu. Quem está chamando aquele povo de serpente é Amós. Nosso mestre, nosso Salvador também chamava, né? Raça de víboras. Mas é o que está escrito, não sou eu que estou dizendo, né? Então você precisa saber que Deus é esse, que aliança é essa com que Deus? Porque cada hora é um Deus diferente, dizendo que não estava com ele. Bem, você disse que esse tal Deus mandou Oséias casar com a prostituta, para representar alguma coisa. Esse Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Mas como que a gente vai saber? Porque em Levítico, que é lei, que são mandamentos, estatutos, né? Ele disse que ninguém pode acrescentar e nem tirar, que são estatutos perpétuos, né? Em Levítico 21, no versículo 7, diz assim, ó: não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é a seu Deus. Era proibido para esse Deus aí tomar por mulher prostituta. Como que depois ele manda Oséias casar com uma prostituta? Esse é o pai da mentira. É o diabo, que não se firma na verdade. Como o Messias fala em João 8,44, para quem servia a Jeová. Ele estava falando para os judeus, para quem serviam a Jeová. Vós tem por pai o diabo, que é homicida desde o princípio e não se firma na verdade, porque não há verdade nele, porque é mentiroso e pai da mentira. Você fala de velha aliança e nova aliança. Não tem, só há uma aliança. Só existe uma aliança. Sabe por que só existe uma aliança? Como está em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Não tem nova e velha. O Pai não muda, não há sombra de variação nele. Sabe o que é imutável? Sabe o que é isso? Então não pode ter velha e nova. Agora, só há uma aliança. E aqui a aliança tem a ver com isso aqui, ó, 1 João 3, no versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Essa é a única aliança. Não tem outra. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Quem mata o irmão é do maligno. E quem mandava matar irmãos era Moisés. E Moisés através desse Deus aí chamado Jeová. Êxodo 32, assim diz Jeová, o Deus de Israel: cinja-se cada um com a sua espada, percorra o acampamento de uma extremidade à outra e mate o seu irmão, seu amigo, seu vizinho. E aqui ele fala que cada um se pôs contra seu filho, seu irmão. Já em 1 João diz que quem mata o irmão é do maligno. O Deus do Velho Testamento é o diabo, é o maligno. O casamento representa a verdadeira e única aliança do Pai conosco. A noiva, que é a igreja lavada e remida no sangue do nosso Mestre, do nosso Salvador. E ele transformar a água em vinho é porque ele estava trazendo as boas novas, para você se alegrar-se, para você entender realmente de onde você veio. E é oposição ao que fez Moisés. Moisés transformou água em sangue, jogando pragas em nome desse diabo chamado Jeová, jogando pragas, que endureceu o coração de Faraó, matando crianças inocentes, matando os primogênitos. E o Messias faz o contrário, transforma a água em vinho para as pessoas se alegrarem. O casamento é a aliança, única e verdadeira aliança da noiva, que é a igreja, que espera por ele. A noiva espera lá o noivo vir, né? Então a gente aqui como igreja, pessoas, a gente espera a vinda do nosso noivo, né? É essa a representação. E é oposição ao que está escrito lá atrás. Não é. Tanto que em João 6 eles falam lá, os judeus que serviam a Jeová: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito:
deu-lhes a comer pão do céu. E o mestre responde: disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Vocês não entendem isso? Ele está falando que Moisés não deu. Não é só ele que fala, até Amós fala. Até Amós, que o Deus de Amós já é outro. Que fala que eles nunca tiveram 40 anos, sempre tiveram com Moloque e Renfã. Lá Moisés e toda aquela galera lá. Então, cara, não é difícil, cara. É uma coisa simples de se entender. Não dá para entender, cara. Não dá para entender. E aqui, é claro, né? Quando o povo lá em Números 11, lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, só lê o que está escrito em Números 11. O povo comia peixe, melões, frutas no Egito de graça e estava passando fome subnutrido. Mas agora nossa alma seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Estavam subnutridos, cara. Secava a alma aquele maná. E o que esse Deus faz em Números 11? Promete que vai enviar codorna, né? E quando eles dão a primeira mastigada, ele envia a praga lá dos escorpiões e a pessoa, todo mundo morre. Aí, depois, ele não satisfeito, né? Ele não um pouco satisfeito, o povo continua reclamando da fome, ele envia serpentes ardentes para matar o povo e morreu muita gente. Lembre-se que o pão é alimento espiritual que o mestre está falando. Eles pediram pão. Ele entregou leis em tábuas de pedra. Eles pediram peixe. Ele entregou no lugar de peixe serpente. Eles pediram comida, codorna, pensando que ia comer os ovinhos lá de codorna. Ele enviou escorpiões. E o mestre fala em Lucas 11: e qual pai entre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Pediram pão, ele deu lei em tábua de pedra. Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente. Sim, eles pediram peixe, ele entregou serpentes ardentes. Ou também, se lhe pedir um ovo, lembra das codornas? Lhe dará um escorpião. Ele fala: qual pai dentre vós faria isso? Ele está sendo oposição ao diabo. Ele veio desfazer as obras do diabo, Jeová. Pois se vós, sendo maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. Isso aqui é oposição. Ele está falando, ele está citando as obras do diabo, chamado Jeová. Quem quiser saber isso e muito mais, gente, 200 provas que Jeová é o diabo, a antiga serpente chamada Satanás, ok? Quem quiser é só entrar em contato pelo zap aí. Aqui tem mais de 200 referências bíblicas provando que Jeová é o diabo e que o Messias nasceu ali, né? Tanto que Paulo fala: nascido de mulher, sob a lei, para retirar, remir, tirar, resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Por isso ele, da lei de quem? Do diabo. Por isso ele nasceu ali. É difícil, né, cara? É difícil. E é isso. Infelizmente, é uma coisa complicada. Mas quando eu vi esse vídeo, o contorcionismo lógico, é de lascar, cara. Que loucura. Mas é isso, meus amigos. Um abraço e até a próxima.